Salmo 56, verso 3. Quem encontrou faz um barulho aí. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Vou ler de novo. Olha o que o salmista está dizendo. Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Ou em qualquer tempo que eu tiver medo, confiarei em ti. Então diga assim, ó, quando eu tiver medo, confiarei no Senhor. Agora vá até Isaías, por favor. Isaías 12. Isaías 12, 2. Isaías 12, 2. Que nos diz assim: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então vamos lá. Lá o salmista diz o seguinte: quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Isaías já vai dizer assim, ó: confiarei no Senhor e não sentirei medo. E agora? Com qual a gente quer ficar? Salmista foi Davi, e Davi disse: quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Isaías diz: confiarei no Senhor e por isso não sentirei medo. Vá agora no Novo Testamento, Marcos capítulo 4. Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. Quem encontrou faz um barulho aí. Aí, só para eu saber que você está vivo. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Curva a sua cabeça. Senhor, nos ensina também agora. É noite de Santa Ceia, diante dos nossos olhos há um banquete que já foi preparado. Lembrar, Senhor, daquilo que foi feito na cruz por nós, nos faz sentir vergonha de, por vezes, duvidar de algum momento de que o Senhor esteve do nosso lado. Pai Santo, só estamos aqui porque o Senhor todos os dias está conosco, nos guardando, nos livrando, nos abençoando, nos poupando, nos preservando. Cada um que aqui está pode bater no peito e dizer que é um preservado pelo Senhor. Nessa noite nossos ouvidos mais uma vez se abrem, o nosso coração se rende. Nos importa agora ouvir a Tua palavra e transportá-la para o lado de dentro do nosso coração. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, meu irmão. O texto de Marcos a gente conhece bem. Depois eu falo sobre o Salmo e o texto de Isaías mais uma vez. Mas esse momento aqui, Jesus estava fisicamente cansado. Olha como essa história vai se dar. De acordo com Marcos, logo no versículo 35. Naquele dia, qual dia? Aquele, sendo já tarde, disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Percebe que Jesus deixou de fazer algo aqui?
algo que ele sempre fazia, mas que nessa ocasião ele deixou para que os discípulos fizessem, que é impossível andar tanto tempo com ele e não saber o que se tem que fazer também. Então esses discípulos já estão há tanto tempo com Jesus, que o mínimo que Jesus espera deles é que eles saibam o que fazer nesse momento aqui. Como assim? Bom, nesse momento aqui, diferente de outros momentos, Jesus não despediu a multidão. Jesus sempre despedia a multidão antes de sair de um lugar e ir para outro. Jesus sempre, primeiro, liberava o povo para depois fazer o que ele precisava fazer mais na frente. Mas nesse momento aqui não. Jesus já vinha de 3 dias de ensinamento, 3 dias ensinando a uma multidão que ele estava. Jesus pregou 3 dias sobre fé, plantando a fé dentro daquele povo que se colocou a ouvir o que ele tinha a dizer. E essa mensagem de Jesus, essa pregação estava tão gostosa, que quem está ouvindo não quer sair, não vai embora. Esse povo fica até o fim, 3 dias ouvindo os ensinamentos de Jesus acerca de fé. Aí quando chega nesse dia, Jesus entra no barco. Jesus olha para os discípulos e vai dizer assim, ó, passemos para o outro lado. Ele não faz o que ele costumeiramente fazia, mas já esperando que os discípulos, por caminhar com ele, tenham aprendido a fazer. Jesus é assim. Jesus ensina fazendo e depois corrige esperando. Eu vou repetir, vou te explicar para você entender. Jesus ensinava para eles fazendo e depois os corrigia esperando, observando o que eles fariam com aquilo que foram ensinados a fazer. Nesse momento, eles fizeram a coisa certa. Aqui, como era uma coisa natural, como não tinha nada aqui de cunho espiritual, eles fizeram o que eles aprenderam olhando Jesus fazer. O quê? Eles despediram a multidão. Versículo 36, e eles, deixando a multidão, em algumas traduções, e eles, despedindo a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Esse o levaram consigo dá de fato a impressão de que Jesus está fisicamente cansado. Quem não estaria? Então Jesus é colocado agora dentro do barco, onde ele vai atravessar para o outro lado com os 12 discípulos. Os 12 discípulos despedem a multidão e quando entram no barco com Jesus, eles vão ouvir o que Jesus está dizendo, fica muito óbvio o que Jesus está dizendo, e Jesus diz, passemos. Jesus não diz, vão. Jesus diz, vamos. Jesus não diz, vocês vão passar. Não, passemos para o outro lado. Eles não têm ideia do que eles vão passar. Eles não têm ideia do que vai acontecer com eles. Eles não têm ideia do que está esperando por eles mais à frente um pouco. Mas esse Jesus que entra com eles no barco, vai dizer para eles, passemos para o outro lado. Só um parênteses aqui, você já sabe disso, mas para edificar a sua fé, isso que você está passando, você não está passando sozinho. Você pode estar passando um vento aí na sua saúde, você não está passando por isso sozinho. Então por favor, já levanta essa cabeça para cultuar a Deus direito, enxuga essa lágrima para cultuar a Deus direito, porque essa tormenta que você está passando, não passa sozinho. Esse deserto que você está atravessando, você não está atravessando sozinho. Esse passemos é garantia de que tudo aquilo que eu tiver que passar, não passarei sozinho. Pode ser que algum amigo pule do barco, mas ele vai passar comigo tudo aquilo que eu tiver que passar. Na verdade, eu só passarei porque ele disse que vai passar comigo. Ei, é por isso que essas coisas não te matam. É por isso que você é preservado e está aqui no culto hoje. É por isso que nada conseguiu destruir você. Tudo aquilo que se levantou contra você, você conseguiu passar, porque sozinho você não passou. O Senhor passou contigo. Se é verdade, faz um barulho para ele aí. Você não está passando por essa luta sozinha não, mulher. Levanta essa cabeça, é noite de Santa Ceia, é noite de celebração.
Para de pensar que essa luta você vai perder dentro dela. Ele está passando contigo. Aí Jesus está no barco com eles, e o texto vai dizer que eles foram seguidos por outros barquinhos. Outros barquinhos começaram a seguir o barco em que Jesus está com os discípulos dele. E de acordo com o texto, e você sabe bem disso, Jesus adormeceu. Jesus foi para a popa do barco e adormeceu. Jesus não foi para dormir, esse adormeceu pegou no sono. Eu sei que tem gente aqui que já dormiu sentado. Você não se colocou sentado para dormir, não era para dormir, você acabou dormindo, você cochilou. Quem sabe você estava no culto, sentado aqui na minha frente, e de repente você começou a pescar. Você não sentou aqui para dormir, você adormeceu, né? Você acabou pegando no sono, você cochilou aí, você dormiu, você não veio aqui, você não sentou aqui para dormir. Jesus não entrou naquele barco para dormir, mas de acordo com o texto, ele adormeceu. Se você dormir no culto, é porque quem está do seu lado não te beliscou, não falou contigo, não te deu uma catucada, aí você acaba adormecendo, se você estiver muito cansado e com sono. Porque enquanto tiver alguém falando com você, por mais que você esteja com sono, você não vai dormir. Quando eu estou dirigindo na estrada, muito longa, viagem, e percebo que o sono está tentando me derrubar, eu olho para o meu lado, que sempre vai ter alguém dormindo do meu lado, sempre vai ter alguém dormindo, sempre, é certinho. Eu olhar para o lado e vai ter alguém dormindo do meu lado, eu vou olhar para o lado e vou dizer, acorda e conversa comigo. Não é assim que eu falo? Acorda aí, conversa comigo. Porque enquanto ela estiver conversando comigo, eu não vou adormecer. O que me faz entender que dentro desse barco não tinha ninguém conversando com Jesus. Por quê? Julgaram não ser necessário. Porque dentro do barco a maioria são pescadores. O mais famoso deles é Pedro, e está ali no barco. Então os pescadores que conheciam de barco, conheciam de mar, conheciam de tempo, eles estão no controle da situação. E quando a gente acha que está no controle, a gente não conversa com Jesus, não é? Quando a gente acha que a gente está no controle, a gente julga não ser necessário falar com Ele. Então, como eles julgaram que não era necessário falar com Jesus, Jesus dorme, Jesus adormece dentro do barco. Só que o texto vai dizer que uma tempestade se levantou. Aquela tempestade inesperada, porque se fosse esperada por eles, lá no início, quando Jesus diz para eles, vamos para o outro lado, alguém teria levantado a voz e teria dito, Senhor, está soprando um vento estranho, é melhor a gente não ir. Mas não há argumentação nenhuma no início, sinal que o tempo aparentemente estava bom, e uma tempestade seria algo muito difícil de acontecer. Eles não estavam esperando por isso. E quem foi que disse que na nossa vida só acontece aquilo que a gente espera? Na grande maioria das vezes, os problemas que você está vivendo aí são problemas inesperados. Você não esperava que fosse acontecer, mas de repente aconteceu. Eu estou construindo um pensamento, irmão, tenha paciência comigo. Porque de acordo com o texto, as ondas eram grandes, passavam por cima do barco, e olha o que o texto vai dizer, de maneira que já enchia, versículo 37, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Espera aí, a onda estava maior que o barco, e o texto vai dizer que a água estava entrando no barco, e que o barco já estava cheio de água. O barco está cheio de água, açoitado pelo vento e pelas ondas, mas consegue entender que esse barco cisma em não afundar? Está cheio de água, mas não afunda. A água já entrou no barco, mas o barco não afunda.
É a mesma coisa que acontece com quem olha para você e vê que você já era para estar morto, mas não morreu. Seu casamento já era para ter acabado e não acabou. Você já era para ter cometido um suicídio, mas não cometeu. Você já era para estar depressivo, mas não está. Você já era para ter desistido, mas não desistiu. Já era para ter desviado, mas não desviou. Aí as pessoas olham e ficam sem entender como é que isso está acontecendo. Ah, meu Deus, é pela presença daquele que está do lado de dentro. Qual barco que afunda se ele está dentro? Qual família será destruída se ele está dentro? Hein? Quem que vai perecer se ele está dentro? Jesus estava dentro. O barco pode estar cheio d'água, mas não tem como esse barco afundar. Que coisa! Aí o texto diz que os discípulos apavorados, por quê? Porque aquilo que eles pensavam que tinham o controle, no momento do pico do problema, eles descobriram, perdemos o controle. Perdemos o controle. Mas olha só que coisa interessante, Jesus estava deitado com a cabeça sobre um travesseiro na popa do barco. Na popa do barco, na popa da embarcação, geralmente tem um assento. E sabe quem é que fica no assento que está localizado na popa do barco? O comandante da embarcação. Porque na embarcação quem trabalha de verdade é a tripulação, não é o comandante. O comandante só fica no comando. O comandante só fica no controle. Quem trabalha é a tripulação. Então na popa do barco geralmente se tem um assento onde se fica o comandante da embarcação. Aí vem os discípulos desesperados, gritando, acordando Jesus. Por quê? Porque eles perderam o controle. Mas eles perderam o controle, só que Jesus continua no comando. Entendeu ou não? Jesus continua na posição de comando. Ei, essa doença tirou o teu controle, mas não tirou o comando dele. Ele continua no comando da sua vida, continua no comando da tua casa, continua no comando da tua família. Se eu fosse você, eu pegava essa palavra para você hoje. Senhor, Senhor, Senhor. Oi, o que está vendo? Não se te dá que pereçamos. Senhor, nós vamos morrer. O barco já está cheio d'água. Nós vamos morrer. Não tem mais jeito, acabou, Senhor. Não tem mais saída, não há mais uma solução. O Senhor está vendo, não. O Senhor nem se importa com isso. Nós vamos perecer. Aí o que Jesus faz? Levanta. Jesus levanta. Quando o discípulo clama, Jesus levanta. Quando o vento sopra, Jesus continua do mesmo jeito. A água está entrando no barco, Jesus está no mesmo lugar. O barulho da tempestade está grande, mas Jesus continua no mesmo lugar. Mas quando um discípulo abre a boca e pede ajuda, ele se levanta. Ele se levantou e foi naquilo que a gente costuma dizer que é a causa. E qual era a causa do mar revolto? O vento. De acordo com o texto, Jesus repreendeu o vento. Que a gente sabe, quem trabalha aqui embarcado deve saber, que quando o vento está muito forte, vai mexer com a maré, o mar fica revolto, sim ou não? Toda vez que previsão do tempo disser, fortes ventos esperados para este final de semana, na sequência vai vir, e ondas podem chegar a 3 metros de altura, porque a causa da onda grande, é o vento forte que está soprando. Aí Jesus fica em pé e repreende o vento. Pronto, pastor Vitor. Se Jesus repreendeu o vento, acabou o problema. Porque o vento é que está causando a onda grande. Então se o vento parou e Jesus repreendeu ele, Jesus foi na causa. Se Jesus repreendeu o vento, não precisa falar mais nada. Por quê? Porque esse mar, se não está agora sob um vento forte, esse mar vai ter que se acalmar, sim ou não? O problema é quando? Como assim? Vai para beira-mar em dia de vento forte. Se o vento parar na hora, a onda não vai parar na hora. A onda vai começar a diminuir o tamanho.
Se estava vindo uma onda de 3 metros, por conta desses fortes ventos, e agora o vento parou, a onda vai vir agora 2,75 m. Quando vier a próxima, 2,50 m. Vai vir mais uma, Priscila, 2,30 m, 2,15 m, 2 metros, 1,50 m, 1,40 m, altura de Márcia. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Só que isso leva tempo. Aí olha o que Jesus faz. Jesus repreende o vento. Pronto, o mar vai ter que se acalmar. O problema é que vai demorar. Aí Jesus repreende o vento e dá uma ordem para o mar: aquieta-te. Eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Jesus repreende o vento, aí dá uma olhadinha para o mar e diz assim: ó, cala-te, aquieta-te. Mas ele não já repreendeu o vento? Já. O mar vai ter que parar? Não, o mar vai ter que parar. O problema é que vai demorar para o mar parar. E o que Jesus fez nesse momento? Jesus adiantou o processo. Eu vou falar, está preparado para receber? Eu estou dizendo que Jesus adiantou o processo, porque o vento parou, mas as ondas iam continuar vindo grande, diminuindo, mas ia continuar entrando água no barco. Os discípulos iam ter que esperar até conseguir navegar novamente. E o que Jesus fez naquele momento? Jesus olhou para o mar e disse: pode parar agora, pode sossegar agora. Jesus adiantou o processo. Ai meu Deus, não é quinta profética não, mas é domingo de ceia. Então eu posso profetizar? Posso. Você pega, você recebe isso, eu profetizar? Olha aqui, coisa que você só estava esperando para o ano que vem, vai acontecer dentro desse ano. Coisa que você só estava esperando para o final do ano, vai acontecer ainda esse mês. Coisa que você disse assim: agora sim, agora a coisa vai começar a melhorar. Ei, não vai começar a melhorar. O meu Jesus ficou de pé para resolver. O meu Jesus não levantou naquele barco para melhorar. O meu Jesus ficou de pé para resolver. Você está entendendo ou não? A situação na sua casa não vai dar uma melhorada não. Ele entrou para resolver. No teu casamento ele entrou para resolver. Na tua saúde ele entrou para resolver. Na tua vida financeira ele entrou para resolver. No teu chamado, obreiro, ele entrou para resolver. Quem está entendendo isso? Tem velocidade nesse processo chegando, hein? Ele repreendeu a causa, mas ele está indo agora no que está te afligindo e está dizendo: pode parar agora. Eu vou continuar, peraí, porque no versículo que a gente leu, está escrito que se levantou uma grande tempestade, versículo 37, e levantou-se grande temporal de vento, e algumas traduções, grande tempestade. Aí a gente só se lembrava disso. Lembra que nesse texto, se a gente pensar o que está escrito no texto que é grande, a gente vai dizer a tempestade, uma grande tempestade. E quando a gente pensava no que aconteceu depois, a gente dizia: mas depois da grande tempestade vem a bonança. Mas não vem bonança. A gente tem que ler direito o negócio. Olha o que está escrito no versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu vou te explicar isso aqui. Houve grande bonança. Não houve bonança, houve grande bonança. Por que a bonança foi grande? Porque a tempestade foi grande. Interpreta a bonança aqui como vitória. Então por que a vitória foi grande? Porque a luta foi. Por que a vitória foi grande? Porque a luta foi. Você está com medo dessa luta grande por quê? Daqui a pouco o seu testemunho vai ser grande, a tua vitória vai ser grande. Se a luta fosse pequena, a vitória ia ser pequena, mas o tamanho da vitória está ligado ao tamanho dessa luta que você está passando. Olha aqui para mim, a tempestade pode ser muito grande, só que tem um detalhe nesse texto. Olha para mim, Jesus estava dentro do barco, sim ou não? E o barco estava sobre o mar, sujeito à ação do vento e das ondas. Espera aí, o que é maior, o barco ou o mar? O que é maior? O mar. O mar é maior que o barco.
e Jesus está dentro do barco. Espera aí. Então, se o mar é maior que o barco e Jesus está dentro do barco, se Jesus cabe dentro do barco, é sinal que Jesus é menor que o barco? Porque o mar é maior que o barco e Jesus está dentro disso, que é menor do que o mar. Então Jesus é menor que o barco? Não, porque a gente diz que Jesus é maior que tudo. O mar pode ser grande, mas Jesus é maior. O vento pode ser forte, mas Jesus é mais poderoso que ele. A sua luta pode ser grande, mas Jesus é maior. Apóstolo, como assim? Igual o escritor que estava passeando pela praia e viu uma criança. A criança chegou na praia com os pais, foi lá na areia, fez um buraco. Aí foi lá no mar com um baldinho, Elias, né? Pode ser Elias. Foi lá no mar com o baldinho, pegou o baldinho de água do mar, veio e colocou dentro do buraco. Foi lá de novo, pegou o baldinho da água do mar, colocou dentro do buraco. Aí o escritor passou, famoso ele, e disse assim: o que você está fazendo, bonitão? Aí o menino disse assim: eu estou pegando o mar e estou colocando dentro do buraco. Eu estou pegando aquele mar ali, e eu vou colocar aquele mar ali, dentro desse buraco aqui. Aí o escritor disse assim: menino, esse mar é grande, e o buraco é pequeno. Esse mar grande não cabe dentro desse buraco pequeno. Aí Deus tomou a boca do menino na hora. Por quê? Porque ele estava escrevendo um livro sobre Deus. Aí Deus tomou a boca do menino, olhou para ele e disse assim: então por que você está escrevendo um livro sobre Deus? Porque se esse mar não cabe no buraco, Deus também não cabe dentro de nenhum livro. Ei, olha aqui para mim, Jesus estava dentro do barco. Parece que Jesus é menor que o barco, que é menor que é o mar, mas olha que coisa linda, aquele que está dentro do barco, que é o menor dentro desse contexto de tempestade, é maior que o barco, é maior que o discípulo, é maior que o vento, é maior que o mar, e é maior do que tudo. Aleluia. As ondas vinham, passavam por cima do barco e entravam no barco, mas quando ele ficou de pé, o vento teve que obedecer e o mar teve que se calar quando ele abriu a boca dele. Por quê? Porque a voz dele é mais forte que a força do vento, a voz dele é mais forte que a braveza do mar, a voz dele pode mais que esse câncer aí, a voz dele pode mais do que esse desemprego aí, a voz dele é maior do que tudo. Quem está comigo para dar glória a Deus aí? Está com medo de quê, se ele é maior que tudo? A tempestade é grande, mas o texto vai dizer que houve grande bonança. Só que antes disso tudo, Jesus deu uma olhada para os discípulos, né? E perguntou para eles: por que vocês estão com medo? Vocês não têm desfé? Não é o que está escrito? Por que estás com medo? Como não tendes fé? Como não tendes fé? Eu passei 3 dias ensinando sobre fé. Vocês estão com medo por quê? E aí? E aí eu volto ao texto que nós lemos, que no Salmo 56 Davi vai dizer: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Aí Isaías vai dizer: eu confiarei em ti e por isso não terei medo. Que é isso, apóstolo? É você que decide em qual versículo você se encaixa. Eu vou repetir: é você quem decide hoje em qual versículo você se encaixa. Porque Davi diz: quando eu estiver com medo, eu vou confiar no Senhor. Isaías diz: eu confio no Senhor e por isso eu não tenho medo. E essa pergunta de Jesus me faz entender que Jesus está apoiando Isaías. Jesus está mais inclinado aqui para o pensamento de Isaías. Que Jesus olha para eles e pergunta assim: por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Ou seja, se vocês tivessem fé, vocês não estariam com? Você vai sair daqui dessa igreja hoje como? Com medo ou com fé? Você vai botar os pés onde você trabalha amanhã como? Com medo ou com fé? Apóstolo, eu confesso que o medo está prevalecendo na minha vida. Eu acho que a minha fé está pequena. Aí que está o negócio. Hoje nós vamos virar esse jogo aqui.
Hoje nós vamos virar esse jogo aqui. Por quê? Porque a tua fé vai ser maior do que o teu medo. A sua fé vai aniquilar esse medo. A sua fé vai achatar esse medo. Esse medo vai para baixo dos teus pés. Por quê? Porque a fé vai tomar conta do teu pensamento. A fé vai tomar conta do teu coração. Hoje você vai sair daqui igual Isaías, de cabeça erguida e dizendo: Senhor, eu confio tanto em Ti que eu perdi o medo. Eu confio tanto em Ti que o medo não me para mais. Quem está comigo aí? Deixa eu ver. Aleluia. E o que é a fé? A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom gratuito do Senhor. Se você não tem, peça que Ele te dá. Você para pedir dinheiro é uma facilidade. Para pedir fé tem dificuldade. Abre essa boca e peça fé, porque Ele hoje vai te encher de fé. Levanta a mão. Diga assim: o meu barco não vai afundar. Não vai afundar. Qual a garantia que eu tenho que meu barco não vai afundar? Número 1, versículo 35. O que? Eu tenho uma palavra. Como é que o senhor sabe que o meu barco não vai afundar? Eu tenho uma palavra. E qual é a palavra? Passemos. A palavra é passemos. E se Ele disse passemos, eu vou passar. Pode ter tempestade, pode ter fofoqueiro, linguarudo, pode ter bruxaria, feitiçaria, pode ter demônio, principado, potestade, pode ter doença, crise, miséria, pode ter pandemia, pode ter o que for. Se Ele disse passemos, é a garantia que no meio o meu barco não vai afundar. Levanta a mão e diz: o meu barco não vai afundar. Qual a garantia? Primeiro, você tem uma palavra. Segundo, você tem uma presença. Marcelo, me ajuda, você é um menino novo, está com a mente fresca. Pega essa, Marcelo. A Bíblia diz que quando eles saem nesse barco, outros barquinhos seguiam. Mas vai ler o capítulo 5. No capítulo 5 está dizendo que só esse barco chegou do outro lado. Oi, mas por quê? Vai estar no texto. Os outros barquinhos seguiam. Mas quem tinha Jesus no barco era essa turma aqui. Porque seguir de longe não é garantia de chegar lá, pastor Vitor. Seguir de longe não é garantia de chegar lá. Os barquinhos seguiam, mas a Bíblia só revela um barco chegando do outro lado. E não é coincidência, porque o único barco debaixo da mesma tempestade que os outros estavam, o único que chegou do outro lado foi o barco que Jesus estava. O teu barco não vai afundar. Você tem uma palavra e você tem a presença. Agora você consegue entender que o teu barco não vai afundar? Não é porque você é bom, não é porque você sabe mais que os outros, não é porque você é mais bonito ou tem mais dinheiro, não é porque o teu barco é o mais preparado. Não. Seu barco só não vai afundar por causa de Jesus. Não é teu diploma, não é tua casa, não é teu dinheiro, não é teu belo corpinho. É só por causa de Jesus. Levanta a mão, estou terminando. Digo, meu barco não vai afundar. Pergunta, por quê? Tem um comandante nele.
E o que acontece quando eu não sei o que fazer? O comandante me direciona. Quando eu não sei o que fazer, o comandante diz o que eu tenho que fazer. Teu barco não vai afundar, que na tua vida quem manda é Ele, não é? Aleluia! Ele manda, a gente obedece, o barco chega do outro lado. Você entendeu? Não vai afundar, porque você está sujeito às ordens do comandante que está nesse barco. Teu barco não vai afundar. Pergunta, por quê? Pergunta mais alto, por quê? Que aquele que está dentro do barco é maior que a tempestade que tenta afundar o barco do qual ele está. Pegou. Aquele que está dentro do barco é maior do que a tempestade que está tentando afundar o barco que ele está dentro. Então, se ele está dentro do barco, a tempestade que tenta afundar o barco não vai conseguir afundar o barco, porque ele está dentro do barco. Não vai afundar. Porque quem está dentro é maior do que o mal que está fora. Quem está dentro é maior do que a fúria que vem de fora. Quem está dentro é maior do que a força do que está vindo de fora. A força das águas pode ser grande, mas quando ele abre a boca, a força das águas tem que recuar diante daquilo que ele fala. Quem está comigo para dar glória a Deus? Termino. Teu barco não vai afundar. Levanta a mão de novo, Digo, meu barco não vai afundar. Pergunta, por quê? Que até os demônios sabem quem está no teu barco. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Quando eles chegam do outro lado, capítulo 5, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele quem? Jesus, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque sendo preso muitas vezes com cadeias e com grilhões, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas. Mas o texto vai dizer à frente: e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse, olha o que o diabo vai dizer agora, olha o que os demônios vão dizer: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Que é isso? Então até os demônios, Pedro, Lucas, sabiam que dentro daquele barco quem estava era Jesus. Então olha aqui para mim, vai ter que respeitar a tua casa, vai ter que respeitar teu casamento, vai ter que respeitar a tua vida, que quando olhar para você vai ver que Jesus está contigo, quando olhar para a tua casa vai ver Jesus lá dentro, quando olhar para a tua empresa vai ver que Jesus está dentro dela. E se tem uma coisa que o diabo não é burro. Ele sabe que onde Jesus entra, não afunda, não quebra. Aleluia! Ele sabe que onde Jesus está, não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento. Onde Jesus está, não tem perda. Onde Jesus está, tem vitória, tem milagre, tem cura, tem renovo. Onde Jesus está, tem alegria, tem paz, tem realização. Onde Jesus está, a tempestade pode estar grande, mas quem está dentro é maior que a tempestade. Levanta a mão e diga: o meu barco não vai afundar. Só quem vai chegar do outro lado sai dessa cadeira para adorar a Ele. Aleluia! Teu barco não vai afundar, mas já tem água dentro. E daí? Eu não sei o que entrou, mas eu sei que ele está lá dentro. A tempestade chegou atrasada. Jesus chegou naquele barco primeiro. Jesus não estava lá? Estava. Aí Jesus levanta, repreende o vento. Eu vou dizer um negócio para você: enquanto você está aqui adorando a Ele, Ele já repreendeu coisa que estava vindo contra você. Tinha muita coisa vindo contra você que Ele já repreendeu. Você não viu ainda. Sabe, isso tudo que você está passando aí é por causa daquilo que está vindo contra você. Só que enquanto você está aqui pensando que você vai voltar para casa com isso aí, Ele já repreendeu o que estava vindo contra você
E já está dando uma ordem a esse mar: pode parar agora. Agora. O nódulo pode sumir agora. O depressão pode acabar agora. Pode parar agora. Para! O desemprego acabou hoje. Síndrome do pânico acabou. Medo, chega. Quem confia nele não vai ter medo. Quem confia nele não vai ter medo.